Tá, beleza. Definitivamente eu não sei como começar. Talvez eu devesse ter uma vinheta, uma frase de introdução ou algo do tipo, mas eu nunca fiz isso antes, então eu sinto que talvez pode ser que um dia surja uma vinheta, uma frase de efeito no começo, um bom dia, boa noite, boa tarde, você está ouvindo Papo Santo. Mas hoje eu só quero começar. Eu tô no meu quarto com o microfone do telefone ligado, com o iPad na minha frente, onde tem um rascunho do roteiro, e eu simplesmente quero bater um papo com vocês. E eu não posso começar sem explicar exatamente o que tá acontecendo aqui. Cara, é a primeira vez que eu faço um podcast, que loucura, né? Eu não sei fazer isso, então eu vou ir aprendendo, e vocês que por algum motivo chegarem até aqui pra me ouvirem, entendam isso. Eu estou começando algo não com excelência, mas com chamado. E eu acho que esse vai ser o ponto principal, talvez, desse podcast, dessas conversas. E talvez esse seja um ponto principal da vida. E talvez a gente possa fazer um episódio só sobre isso. Mas hoje, nesse episódio piloto, eu quero explicar o que está acontecendo aqui, o que vai acontecer aqui e por que tudo isso está acontecendo, né? Mas, oficialmente, sejam muito bem-vindos ao Papo Santo. E um lugar onde eu quero, de fato, conversar. Onde eu quero poder evangelizar de alguma forma e ser instrumento de Deus, quem sabe, na vida de alguém. Se atingir uma única pessoa, bendito seja Deus por isso. E se não atingir, também sinto que a minha parte está sendo feita. Porque esse é um chamado. E talvez eu precise começar explicando isso, né? Eu sempre senti que eu tenho um chamado para evangelizar pelas mídias sociais de alguma forma e não conseguia desenvolver exatamente alguma coisa porque eu sinto que eu ia muito pro óbvio, sabe? Tentei a produção de vídeos algumas vezes e, cara, eu gosto de usar do humor para isso, mas o pré, o pós, eles consumiam de mim algo que, pra mim, o chamado não consome. Eu vou explicar. E, cara, aqui, um grande parênteses. O que eu estou falando agora não é uma doutrina, né? Eu não estou falando em nome de nada ou de alguém que disse algo. É a minha percepção. Quando a gente tem um chamado de Deus, quando Deus nos chama pra algo, claro que o chamado vai consumir a gente de alguma forma, né? Seja física, psicologicamente, emocionalmente, vai existir o consumo, mas é um consumo que não faz com que a gente acabe. Para fazer uma analogia, é como se uma vela queimasse e não se consumisse, a cera não acabasse, o pavio não diminuísse. Quando nós respondemos a um chamado, é como se, mesmo que exista uma energia colocada ali, ainda assim, aquilo não nos cansa a ponto de nos exaurir, a ponto de acabar com a gente. E sempre que eu tentava essa produção de conteúdo, tentava as mídias sociais de alguma forma, eu sentia que eu ia aos poucos me consumindo, sabe? E entendia que eu não conseguia manter, porque o meu chamado estava em comunicar, estava em evangelizar, mas eu ainda não estava arrumando a plataforma correta, a forma correta, o modo que era a vontade de Deus. E daí, tô um tempo rezando, pensando sobre isso e resolvi, então, colocar isso como intenção de oração, né? E eu comecei a perceber que a maior parte da minha evangelização, ela não acontecia nem lá na igreja, quando eu, como comunicador, eu estava comunicando, nem quando eu estava cantando ou quando eu estava pregando, mas quando eu sentava com alguém para conversar, para dar um conselho, para ser uma escutativa, para, enfim, poder dialogar. Era ali que a minha evangelização era mais eficaz. Então, como expandir isso, né? Conversando com muita gente. Como eu não tenho nem capacidade e acho que nem gente suficiente para colocar muita gente, sei lá, numa sala e fazer uma palestra, eu decidi fazer essa palestra sozinho no meu quarto e deixar disponível para quem quiser ouvir. Então seja muito bem-vindo mais uma vez para você que vai semanalmente ouvir uma palestra minha.
Se você veio, parou aqui, pode ter certeza que Deus vai querer falar com você de alguma forma. Peço desculpa por eu falar demais, mas através disso, o Senhor vai tocar no teu coração. Em nome de Jesus, oh glória e aleluia. E por que Papo Santo, né? Porque eu já sou um santo? Claro que não. Bem longe disso. Você que já me conhece já sabe disso. E você que ainda não me conhece, está me conhecendo através deste podcast. Muito prazer, primeiramente. Segundamente, saiba que eu não sou um santo. Estou bem longe disso. Mas eu quero ter conversas santas. E daí é este o ponto que nós entramos na temática do episódio de hoje. A necessidade que nós precisamos. Na necessidade que nós precisamos é ótimo, né? Se nós precisamos é uma necessidade. A necessidade eminente de nós nos convertermos e termos conversas santas. Papos santos. E aqui, quando eu falo em papo santo, imagina São Francisco, Santa Clara, Santa Teresinha, Santa Teresa d'Ávila, São José e sei lá qual santo que você quiser imaginar, conversando. Eles teriam conversas santas. Eles teriam um bate-papo santo, um papo santo. E essa é a ideia daqui, sabe? É poder conversar não sobre santidade, mais do que isso, com santidade. Durante muito tempo, talvez esse desejo de santidade não tivesse inflamado tanto no meu coração, não sei. Mas, graças a Deus, o Senhor foi tirando as escamas dos meus olhos e eu fui desejando cada vez mais buscar a santidade. E hoje desejo com muita força do meu coração, apesar de ainda me enxergar muito longe disso. Mas a principal coisa que eu fui percebendo conforme eu fui desejando mais e mais a santidade era que muitas pessoas hoje em dia não conseguem conversar com santidade. Nós estamos em um momento onde as conversas, primeiramente, são extremamente superficiais. Ninguém quer falar do profundo, ninguém quer falar com profundidade. Qualquer pensamento filosófico, teológico ou realmente profundo, simplesmente profundo a respeito de emoções, a respeito de comportamento, a respeito de qualquer coisa, para as pessoas se torna chato porque criou-se um vício de manter-se no superficial. É mais fácil eu falar superficialmente de uma notícia da vida de alguém, superficialmente até da palavra de Deus, sabe? É mais fácil eu ficar com o básico, porque o ir pro avançado parece complexo demais. E eu particularmente não quero mais conversas superficiais, sabe? Eu quero poder questionar a mim mesmo, questionar quem eu sou, como eu cresci, o que eu aprendi, e confrontar as minhas inseguranças, confrontar os meus medos, os meus defeitos, e ver como eu posso transformá-los para alcançar essa santidade, sabe? Eu tenho tido a necessidade de chegar em um lugar onde as conversas edificam, onde eu sinto que conversar vai fazer com que eu saia daquela conversa transformado. E não só que eu saia daquela conversa mais cheio de nada ou cheio de outra pessoa que não seja eu mesmo. E não que isso seja um egoísmo, mas eu quero sair das conversas com um novo eu, com um eu melhorado, com uma nova versão. Então, a ideia desse podcast surgiu por eu querer conversas profundas. Sabe, eu quero, sei lá, falar daquilo que eu sinto, daquilo que eu penso, com profundidade, entender o que Deus diz a respeito disso, o que a igreja diz a respeito disso e como eu vou confrontar para ser melhor, para mudar alguma coisa. E, nossa, tá tão difícil encontrar pessoas que queiram ter essas conversas profundas, essas conversas santas. E, que não sei. E aqui não estou criticando as pessoas que estão ao meu redor tão somente, como se eu não encontrasse ninguém. Eu tenho alguns amigos que topam essas minhas loucuras e conversas profundas, mas eu sinto que a maioria das pessoas que estão ao meu redor na vida, entende? Não tô falando de um ciclo pequeno, não é uma crítica aos meus amigos, apesar de ser um pouco amigos, mas enfim, o mundo
não quer uma conversa santa. O mundo não quer uma conversa profunda. E, comungar é tornar-se um perigo, eu vim para incomodar. Vamos ir contra aquilo que o mundo estabelece, né? Então vamos ter conversas profundas, conversas não dispersas, sabe? Nossa, me dá muita agonia, não sei. Eu espero que seja uma sensação de todas as pessoas. E eu espero que você que esteja ouvindo não seja essa pessoa. Que quando vai conversar com alguém, a pessoa fica falando e você fica no celular. E aqui eu nem tô falando daquelas conversas do dia a dia que a gente tem fazendo alguma outra coisa. Mas quando a gente senta realmente pra conversar com alguém, sabe? Pra ouvir a história de alguém, pra ouvir uma queixa de alguém, entender um sentimento de alguém. Nossa, me dá muita agonia quando eu vou conversar com alguém e a pessoa fica no celular. E daí aqui um outro grande parênteses, né? Se você é a pessoa que não tem essas conversas, se você só tá tendo conversas superficiais enquanto você faz outra coisa e você não tem despendido de um tempo para conversar com alguém, para dialogar com alguém sobre alguma coisa, cara, nós temos um problema. Porque daí você não está imerso na vida real e somente na vida virtual, porque você está passando mais tempo na tela, seja na tela do computador, do celular, do tablet, da televisão, sei lá em qual tela você está inserido, mas você tem passado mais tempo na tela do que na troca com outro ser humano. Daí nós realmente precisamos resetar a sua vida e começar de novo. Ainda bem que o Senhor pode, derramar a sua misericórdia sobre você, vá atrás da confissão, confesse, diga, olha só, eu não me importo com as pessoas, eu não consigo despender um tempo da minha vida para ouvi-las, e isso é não amar o próximo, então eu estou errando, e a partir disso eu vou mudar. E queira mudar, né? Porque nós precisamos conversar, nós precisamos... o ser humano, ele é um ser que surgiu para interagir com o outro. Nós não nascemos para estar sozinhos. E estar com o outro passa pelo diálogo, passa pela conversa. E se na sua vida não está passando, ou se na sua vida essa passagem está sendo de forma superficial, de forma desatenta, cara, melhore. É somente isso que eu tenho a dizer pra você. Melhore. Porque nós precisamos conversar, sabe? Nossa, é muito bom tu sentar com alguém, entender o que tá acontecendo na vida dela, tomar um café e entender o que ela sente, o que ela pensa, ou vocês compartilharem o que vocês pensam sobre a mesma coisa, né? Nem todas as conversas precisam ser nem declarações, nem desabafos, podem ser partilhas daquilo que nós temos como percepção das coisas do mundo, né? As coisas que estão acontecendo, as coisas que estão ao nosso redor, mas que seja com integralidade, né? Que nós estejamos por inteiro conversando com as pessoas. E daí eu sinto que hoje a gente tá com um excesso de conteúdo tão raso e disperso que falta escuta, falta direção, falta profundidade, né? Isso reflete em tudo nas nossas vidas. Isso reflete na nossa vivência de fé, isso reflete nas nossas relações. E cara, vou repetir pela 18ª vez só nesse episódio. Melhore. Eu acho que este é o ponto. E daí outro ponto que me fez chegar aqui e falar, eu vou fazer um podcast, eu vou conversar, porque eu tenho me incomodado com a conotação das nossas conversas. Primeiro, tanto a conotação maliciosa, sexual e, de certa forma, até pervertida que as conversas têm. Ideia que uma particularidade para o mundo masculino, né? Como eu ainda conversava com um amigo esses tempos sobre isso em um retiro, e nós estávamos partilhando o quanto a masculinidade ela ficou associada à perversão e à sexualidade. Então, toda conversa entre homens precisa ter uma piadinha de duplo sentido, toda conversa entre homens precisa ter um certo grau de malícia, precisa ter uma objetificação das pessoas e de modo muito particular da mulher. E cara, santos não fariam isso. Santos não fazem isso. E santos nunca farão isso. Então, se nós queremos uma vida de santidade, a gente precisa fugir desse cenário. A gente precisa fugir dessa objetificação da mulher, e aqui zero, nossa, feminista, não. Mesmo entendendo o papel da mulher, mesmo entendendo o papel hierárquico das relações entre homem e mulher,
né? E isso dito pela doutrina, isso dito pela igreja, isso dito pela palavra. Não tem a necessidade de objetificar ninguém em uma relação, nem um homem objetificar a mulher, nem a mulher objetificar o homem. Não tem a necessidade de maliciar todas as coisas, de maliciar todas as conversas, de ter um olhar perverso. E olha, talvez a gente não se ligue com as etimologias das palavras, né? Mas ter um olhar pervertido é ter um olhar perverso. E perverso é mal, né? Então, ter um olhar perverso sobre as coisas nas conversas não cabe a quem quer buscar santidade. Não cabe a quem quer chegar ao céu. E eu sinto que dentro do cenário religioso, dentro da igreja, isso ainda acontece muito. As conversas precisam, parece, cair na conotação sexual ou dúbia para ter um certo grau de maturidade, como quem assinasse um documento falando: agora que eu faço esse tipo de piadinha, eu sou adulto. E, bem menos, né? Bem menos. Você vai ser adulto na fé, principalmente, quando você se alimentar de alimentos sólidos através da palavra e de uma conversão bem feita. Não é a malícia que você é capaz de ter que vai fazer com que mostre que você é adulto, ou que você é mais homem ou menos homem, ou que você é mais mulher ou menos mulher, está mais aberta ou menos aberta. Então, enfim, a malícia das conversas tem me incomodado muito nos últimos tempos. E eu sinto que, por querer me afastar disso, eu tenho buscado conversas mais santas. E tenho tido dificuldade em encontrá-las. Por isso que eu tô aqui igual um doido conversando sozinho. Será que eu deveria fazer terapia? Bom, provavelmente sim. Este podcast não substitui um processo terapêutico assinado qualquer psicólogo, mas ele vai servir para isso, para que a gente possa conversar, para que a gente possa chegar num denominador comum. E na verdade eu não vou chegar num denominador comum com ninguém, né? Porque eu tô aqui falando sozinho. Mas eu posso te levar a pensar, né? Como é que tá as tuas conversas? Aliás, tu tem conversado? E quando tem conversado, né? Você tem sido essa pessoa com uma vida cheia de malícia nas conversas, cheia de piadas, de duplo sentido ou objetificação de pessoas? Ou você não tem nem tido conversas, nem rasas, nem profundas? Ou quando tem tido conversas rasas e cheias do seu celular, cheias de presenças que não são somente daquelas pessoas que estão conversando? Enfim, talvez este podcast seja uma grande confusão, um grande levantamento de perguntas, provavelmente pouquíssimas respostas. Mas, cara, tem um caminho, que nós precisamos nos questionar para refletir. E refletir é o que nos faz mudar. Porque quando eu penso a respeito de mim, do meu comportamento, das minhas ações, que eu coloco sobre elas um julgamento de isso está certo ou isso está errado, isso me afasta ou me aproxima de Deus, isso me faz alcançar a santidade ou isso me afasta da santidade, é somente assim que eu me transformo. Então nós vamos levantar perguntas a fim de nos transformarmos juntos. Uhul! Glória a Deus! Amém, aleluia! Nossa, não tem interação, né? Tô acostumado a pregar e na pregação tem interação. Mas enfim, a vida é sobre isso. Eu vou aprender a fazer um podcast junto com vocês e me deem feedbacks. Vini, tá horrível, pare. Provavelmente não vou parar, mas vou buscar melhorar. Porque daí eu vou fazer uma pergunta, mas o que tá ruim? E olha só como fez todo um link. Fez muito sentido que eu estou conversando aqui. Talvez não agora, mas um dia vai fazer. Esse é o Papo Santo que eu quero ter. Este não vai ser o episódio número 1. Este é o episódio piloto. O episódio número 1 será lançado na próxima semana. Mas... doideira, né? Eu tenho um podcast. Não quero ficar rico, nem famoso. Eu só quero evangelizar. Deus, se uma alma for salva através deste podcast, teu filho já será glorificado. Não pelos homens, mas por ti, porque estarei cumprindo a missão a qual tu me confiaste. Do nada, uma oração, isso vai acontecer com frequência. Porque isso tem que acontecer com frequência na nossa vida, né? Mas isso também vai ser assunto para um outro episódio. Cara, tem pelo menos uma lista de 850 episódios que eu quero fazer. Tá, talvez eu tenha exagerado. Vocês vão perceber também ao longo do caminho que eu sou um tanto quanto dramático.
Mas tá tudo bem também. Ser dramático faz parte da minha essência. E eu não quero negar a minha essência, apenas aprimorá-la para que Deus faça aquilo que Ele quer. Oh, glória, aleluia. Preguei de novo, hein? Mas é sobre isso. É sobre entender que Deus me fez esse chamado e eu estou buscando responder. E eu vou responder conversando com vocês. Os episódios sairão todas as quintas-feiras ao meio-dia nas plataformas digitais Spotify e YouTube. A dicção, ela prometo que ela vai melhorar com o tempo. www.youtube.com/Papo Santo. E também no Spotify, só buscar por Papo Santo. Se você tá ouvindo é porque você já me encontrou. Glória a Deus! Seja muito bem-vindo. Eu vou ter que falar seja muito bem-vindo em todos os episódios, será? Porque sempre vai ter uma pessoa nova, né? Ai, que bom. Eu gosto disso. Isso é muito adulto. Referência a um desenho secular, hein? Quem pegar, pegou. Eu quero que seja natural. Então este sou eu. São pensamentos jogados no ar. Alguns eu vou organizar, outros não. Mas é sobre isso. Como eu disse, este não é o nosso primeiro episódio, é o episódio piloto. Então, já coloque aí na sua agenda para vir me ouvir falar em outro momento também. Que esse podcast já tenha gerado em você uma inquietude de pensar. Você tem tido papos santos, você tem tido conversas santas, você tem tido conversas profundas, você está vivendo superficialidades. Cara, eu espero que não. Eu espero que a gente tenha muitas conversas santas. Eu espero que muitas vezes você me escute falar sobre a necessidade de nós conversarmos como santos e nós busquemos um dia sermos de fato santos conversando. Hoje nós temos conversas santas e um dia, em nome de Jesus, nós seremos santos conversando. Primeiramente, é isso. Quero deixar aqui meu abraço. Siga-nos nas redes sociais, paposanto.podcast no Instagram, vinipereira.vcp, a minha conta pessoal. E a gente se vê no próximo episódio. Caraca, que loucura. Eu lancei um podcast.